Todos encontraram? Quem encontrou, diga glória a Deus. Para ganharmos tempo, diz assim, Marcos 6:45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Guardem isso. Jesus os obrigou, não pediu, obrigou. 46, versículo 46. E tendo-os despedido, foi para o monte orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Guarda isso, o barco estava no meio do mar. E vendo que se fadigavam a remar, guarda isso, eles estavam cansados de remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da vigília da noite, perto da quarta vigília da noite, que é uma vigília romana, das 6 às 6, 6 da manhã, 6 da noite às 6 da manhã, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com ele e disse-lhe: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram assombrados, maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. E quando já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. Amém? Eu quero dar um tema, mensagem da noite: sem mim nada podeis fazer. Mas antes, como sempre, eu quero externar minha gratidão, a ilustre pessoa do pastor Arguelho. Nem vou olhar para ele, eu começo a rir porque ele começa, por ter nos confiado a responsabilidade de estarmos aqui nessa noite. Mais uma vez, faz tempo, mas para tudo há um tempo certo, e eu creio que hoje é o dia. Amém? Me faz acompanhado da minha esposa, já foi apresentada a minha sogra, trouxe a sogra, ufa. É bom rever o pastor Edmilson. A minha gratidão se estende a toda a família, sua digníssima esposa, a irmã Kátia, também, cadê o Isaac? É verdade que eu vi no Face? Rapaz, tá famoso, hein? O cover. Amém, meus irmãos? Joga a mão para cima. Fala assim: Deus, obrigado pelo privilégio de eu ter ao meu lado essa pessoa tão especial para minha vida. Toca nela, fala: que bom que você veio. Oh, glória. Glória a Deus. Meus irmãos, a passagem aqui é conhecida de todos. É interessante que o texto que nós lemos em Marcos 6:45 fala que Jesus os obrigou. Mas esse obrigou mesmo. Jesus não disse: passai para outra banda. Na verdade, Jesus estava querendo dizer: passem, eu quero que vocês passem. Jesus os queria só. Se você ler João capítulo 6, você vai perceber que Jesus disse: passai para outra banda. Mas essa é a única tradução que Jesus vai obrigá-los a passar. Jesus quer que eles passem, mas passem só. Jesus vai dizer assim: passem. O texto que nós lemos diz que Jesus obrigou eles a passar. Era como se Jesus quisesse dizer: passem logo, eu quero que vocês passem. Por que Jesus os queria só? Que propósito Jesus tinha em que eles passassem só? Por que Jesus os obrigou a ir só? Que lição Jesus queria dar aos discípulos? O que Jesus queria ensinar aos discípulos? Porque nós lemos, está na Bíblia. Eu não estou forçando o texto. Ele os obrigou a passar para outra banda, para o outro lado. E não foi a primeira vez que Jesus quis ensinar alguma coisa aos discípulos. E os discípulos vão, e Jesus vai para o monte orar. E o texto que nós lemos diz que eles vão remar, eles vão chegar a ponto de ficar em alto mar, no meio do mar. De repente os ventos vão se tornar contrários,
Eles vão perder o controle da embarcação. Eles vão insistir a ponto de ficar cansados. Eles vão remar, a ponto de eles ficarem afadigados, exaustos. E eles não vão chegar a lugar algum. Ora, quem mandou? Jesus. Como é que Jesus manda os discípulos ir para o outro lado? Ciente, porque Jesus sabia que eles não chegariam. Mas Jesus mandou eles ir. Eles estão cansados, gente. Eles estão afadigados. Porque eles remam e não chegam a lugar algum. É mais ou menos assim, estão dando murro em ponta de faca. E não chegam. Outra coisa, estava escuro. Era a quarta vigília. Essa vigília é chamada vigília romana, das 6 da manhã, das 18 às 6 da manhã. Estava escuro. Porque sem Jesus fica escuro. Sem Jesus as coisas afunilam. Sem Jesus as coisas apertam. Sem Jesus a gente se perde. Sem Jesus já estava amanhecendo, amanhã se torna escuro, o caminho se torna mais longo. Agora é tão interessante que Jesus mandou eles irem, e eles estão perdidos agora, eles não têm mais controle da situação. Por que Jesus fez isso, gente? Por que muitas vezes Deus nos dá essa sensação de atraso, de que Ele não chega, Ele não aparece, Ele não vem, mas Ele nos deu uma ordem? Porque essa sensação de que Ele não responde, essa demora de Deus, porque Ele nos dá essa sensação de que nós estamos só. É porque Jesus queria ensinar primeiro aos discípulos que se vocês saírem antes de mim, eu chego primeiro do que vocês. Vocês não vão chegar primeiro do que eu. O que Jesus queria ensinar aos discípulos é exatamente isso. Sem mim, vocês nada podeis fazer. Sem mim, vocês não vão chegar. Sem mim, as coisas não vão acontecer. Sem mim, as coisas não vão fluir. Sem mim, a porta não abre, porque Ele é a chave de Davi. Ele é a autoridade máxima. A porta que Ele fecha, ninguém abre. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Sem mim, você vai cansar. Sem mim, você vai dar murro em ponta de faca. Sem mim, você vai sofrer. Sem mim, você vai se afadigar. Sem mim você não vai chegar, não vai vencer, não vai prosperar, não vai prosseguir, não vai alcançar. Era isso que Jesus quis ensinar para os discípulos. E os discípulos gostaram disso. Por quê? Os caras eram fera no mar, os caras eram pescador, eles eram expert na área, eles conheciam vento, eles conheciam mar. E muitas vezes a gente cai nessa besteira, em acreditar em experiência de casa, em acreditar no nosso conhecimento, em acreditar em alguma área que a gente domina. Nós somos expert na área, a gente domina a área, e nós acreditamos que sem Jesus a coisa vai dar certo. Nós acreditamos que sem Jesus a gente consegue. Sem Jesus a gente não consegue nada. Sem Jesus não vira. Sem Jesus você não chega. E a gente é cabeção, a gente está cansado. Nós somos bons em tomarmos decisões sem colocar Jesus na frente. E aí a gente quebra a cara. E a gente só procura Jesus quando a coisa aperta. A gente só procura Jesus quando a coisa fica feia. A gente toma a decisão sem Jesus. Aí o caldo engrossa, a gente corre para Jesus. Você vai continuar acreditando que sem Jesus dá? Você vai continuar acreditando que sem Jesus você consegue? Vai continuar teimando que sem Ele você chega, você faz? Você realiza? Não faz, não realiza. Ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, Ele é o verbo, Ele é a palavra, Ele é Cristo, Ele é o princípio, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Se você não colocar Jesus no princípio, Ele não estará nem no meio e nem no fim, a não ser que você ore, a não ser que você clame, a não ser que você reconheça que sem Ele você não pode nada. Olha para o seu irmão e faça assim, ó. Pode nada, filho. Pode nada. Um dia Jesus teve que ensinar Paulo.
para ele entender isso. Um dia Jesus claramente disse para Paulo: abaixa a bola, Paulo. Não é você, sou eu. É por isso que Jesus não arrancou o espinho que tinha na carne dele. Não arrancou, não tirou. E Paulo ainda diz assim: foi-me dado um espinho. Quem deu? Deus. Paulo diz: foi-me dado um espinho na carne. Quem colocou espinho na carne? Satanás. Foi Deus. Por causa das revelações, para que eu não me gloriasse, não me achasse, não empinasse o nariz, porque obra de Deus não combina com vaidade, não combina com estrelismo, não combina com estrela de Hollywood, não combina com figurão. A obra de Deus, ela feita por mim e por você também. Deus nunca precisou de estrela para fazer sua obra. Deus nunca precisou de figurão para fazer a sua vontade. Deus precisa de homens e de mulheres que orem, que andem na presença de Deus e que dependam de Deus. Nós estamos cheios, pastor Arguelho, de pessoas do saber, um conhecimento invejável. Tudo, se o senhor pedir para alguém vir aqui falar de paractologia, pneumantologia, hermenêutica, sabe, homilética, o cara sabe tudo. Nós estamos vivendo a geração do conhecimento, do saber, mas não tem fogo na alma, não tem fogo no coração. Martinho Lutero já dizia: pregador que não ora, pastor que não ora, líder que não ora, liderança que não ora, endurece o coração. Você sem Jesus, sem depender dele, os teus lábios não passam de um lábio de barro. Não tem fogo, não tem unção, não tem inspiração, não tem autoridade. Não se gabe se você sobe aqui e a coisa flui. Não é você. A inspiração vem dos céus, a inspiração vem de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo saber é de Deus. Tudo é dele, para ele, vem dele. A ele a glória. Já era para você estar dando glória, o louvor. Ah, meu Deus! O espinho na carne dizia: abaixa a bola, Paulo. Eu te uso, eu uso outro também. Eu dei para você, eu dou para outro também. Eu levantei, eu levanto outro também. Você tem dom de visão? Eu também dou para outro. Você tem dom de revelação? Eu dou para outro também. Você tem dom do quê? De sabedoria? Da ciência? Eu também dou para outro. Abaixa a bola, não é só você, Paulo. Elias chegou a achar que o ministério dele era solo, né? Só. Aí Deus falou: abaixa a bola, tem mais 7.000 que não dobrou o joelho. Não cai nessa besteira de achar que se você não fizer, ninguém faz. Se você não tocar, ninguém toca. Se você não reger, ninguém rege. Se você não estiver na célula, a coisa não acontece, a coisa não flui. Não caia nessa besteira. Tem muita gente sendo preparada por Deus no anonimato. Tem muita gente sendo preparada por Deus no anonimato. Você não está vendo ela em evidência, ela não está em cena. Deus está escondendo ela, preparando ela. E no dia que você cair na besteira de se achar, de te deixar subir para a cabeça, achando que é você que faz a coisa crescer, Ele te tira de cena, pega quem está no anonimato e traz, coloca em evidência. Mas a obra dele não vai parar, não para. Sem mim você não chega. Jesus me trouxe aqui para falar, ou com todo ou com alguém especificamente. Sem mim você não chega, não faz, não acontece, não flui, não vai dar certo. Sem Jesus não dá, filho. E tem gente que se acha, né? Se acha, eu domino, vai nessa. Eu entendo do negócio, eu sou expert na área. Eu não preciso dele no barco, pode deixar. Eles não vão chegar. Então, se Jesus não vai na frente, você não chega. Será que tem gente aqui na frente de Jesus? Será que eu estou pregando para pessoas que estão caminhando na frente de Deus? Estão na frente, estão atropelando, estão correndo demais, não está tendo tempo para Deus, não fala com Deus, não conversa com Deus, não tem intimidade com Deus, não tem diálogo com Deus, e você está indo na força, empurrando com a barriga, achando que dá. Não dá, não vai dar. Não insiste. Aí eles estão lá remando, cansados, afadigados.
E o que me conforta, pastor Arguelho, que me dá força, é que Jesus não perde o controle da situação. Então Jesus não perdeu o controle da situação, independente de como ela está. Jesus estava no monte orando. Jesus estava de olho no barco deles. Mas Jesus queria ensinar eles. Eles estavam no discipulado. Aí Jesus desce do monte lá. Aí Jesus vai ao encontro deles. João capítulo 6 vai dizer que um dos discípulos deixa um barco. Eles deixam um barco para Jesus. E olha que não era a primeira vez que Jesus quis ensinar os discípulos: sem mim vocês não fazem nada. Não tem salvação de alma, ninguém é curado, ninguém é batizado, ninguém é restaurado, ninguém é renovado. Sem mim não tem multiplicação de pão nem de peixe. Sem mim porta não abre, porta não fecha. Sem mim vocês não fazem nada. Uma vez Jesus estava no barco com os discípulos, porque muitas vezes Deus, eu vou usar a colocação, existem áreas na nossa vida que enquanto a gente não aprende, a gente vai, muitas vezes passa pelo mesmo processo, até que a gente seja aprovado. Porque não é a primeira vez que ele ensina aos discípulos: sem mim vocês não chegam. Houve uma ocasião que Jesus estava no barco e Jesus pega um travesseiro, está na Bíblia, tá? E coloca lá vamos dizer assim, no final do barco, lá na popa do barco, e Jesus dorme. E eles estão indo para o outro lado e estão remando. De repente a coisa começa a mudar, o vento começa a soprar, a coisa começa a ficar feia. Gente, olha, escute, não deixa a coisa ficar feia para você orar. Não deixa a situação se agravar para você orar. Não deixa as coisas afunilar para você orar. Ore antes, busque antes. A coisa começa a ficar feia. O que eles deveriam fazer? Mais do que depressa: Senhor, olha, Senhor. Mas a autoconfiança em extremo. Não, a gente conhece mar. A gente já viu vento como esse, tempestade como essa. Deixa o Senhor aí sossegado e dormindo. A gente consegue, a gente pode. Faz tempo que a gente está nessa área. A gente sabe até onde está os cardumes. E o negócio começa a engrossar. Eles vão deixar o negócio ficar feio para chamar Jesus, para acordar Jesus. Irmão, não deixa a situação se agravar para orar. Se você perceber qualquer sinal de alguma coisa estranha no ar, vai orar. Qualquer sinal de confusão, vai orar. De contenda, vai orar. Qualquer sinal de perseguição na faculdade, no trabalho, vai orar. Não deixa se agravar para orar. Seja como a águia. A águia vê a tempestade de longe. Ela sobe, a tempestade passa. Ela passa por cima dela porque ela vê com antecipação. Ore com antecipação. Busque a Deus com antecipação. Vá para a presença de Deus com antecipação. Busque a Ele com antecipação. Não deixe a coisa ficar feia. E orar. E eles não, sabe? Não, a gente é expert na área, pode deixar. Porque nós preferimos se matar do que procurar Deus. Porque nós somos, sabia que não pega ao pé da letra como algo definido, mas a gente é tolo muitas vezes. A gente acha que a gente pode, que a gente consegue. Não tem gente que viaja sem orar? Vamos viajar, vamos, arruma as malas e some no mundo e não ora, não busca Deus, não busca dinheiro, nem faz uma oração para sair. Acha que é dono do próprio nariz. No começo, né? Já no começo da conversão: Senhor, como eu dependo de Ti. É uma humildade, é uma humilhação, é uma dependência. Aí acha que o tempo passa, já acha que está grande, que já tem todo o poder, que estende a mão e a coisa acontece. Eu estou orando e Jesus está curando. Você não deixou de ser menino na presença dEle. Nunca deixe de depender dEle. Alguém pega um diploma, já acha que é o cara. E diploma não expulsa demônio, não cura enfermo, não batiza com o Espírito Santo. Dá um conhecimento, né? Clareia, mas a inspiração vem da onde? Do alto.
Não adianta ter dom e não ter o fogo na alma. Não adianta ter o conhecimento e não ter o fogo na alma. Não adianta cantar bonito e não ter fogo na alma. E estão lá, sabe? E de repente, eles perdem o controle. Oh, como Deus gosta disso. Muitas vezes o Senhor deixa você perder o controle, senão você não procura Deus. É por isso que tem problemas, pastor Argolho, que Deus já não resolve de cara, porque se resolver a pessoa nem vem mais na igreja. Então Deus vai deixando a pessoa, sabe, aprendendo a dobrar o joelho, fazer um calinho, senão você some. Tem gente que Deus der a benção para ela, hoje ela some, ela não volta mais. Perde o controle da situação, né? Eles perderam o controle da situação. Interessante que, gente, Jesus estava dentro do barco. E o texto diz que a água começou a entrar dentro do barco. E não é alegoria, não é no sentido figurado, é real. A água entrava com Jesus dentro do barco. Como é que pode, gente? Você está fazendo a vontade de Deus, o querer de Deus, está na presença de Deus, está na casa de Deus, e com tudo isso a água está entrando dentro do seu barco. Como é que pode eu estar no altar, e estando no altar a água está entrando dentro do meu barco? Como é que pode eu estou pregando, fazendo a vontade e o querer de Deus, e a água está entrando dentro do barco? Como é que pode eu estou sendo fiel no dízimo e nas ofertas, e a água está entrando dentro do meu barco? Por que a água entra se Deus está dentro? Está dentro, mas está dormindo. Se ele está dormindo, não é ele que está no controle. Quem está no controle sou eu. Enquanto ele dorme, eu me mato. Enquanto ele dorme, eu canso. Enquanto ele dorme, eu dou murro em ponta de faca. Enquanto ele dorme, eu me perco o controle da situação. Por quê? Porque não é ele que está no controle da situação. Até que alguém teve uma ideia. E essa ideia não era nem para ser ideia, porque Jesus foi o exemplo. Jesus sempre saía para um lugar à parte, para estar sós com o Pai, para orar. Porque desculpe, tem gente que quer vitória, tem gente que quer bênção, tem gente que quer milagre, tem gente, mas não ora, não busca. Eu vou te dizer uma coisa que pode até te chocar. Deus, Ele depende da sua oração para agir. Você precisa orar. Esses dias eu achei tão interessante, não é orgulho, não é soberba, não é prepotência. Eu sei que há momentos que alguém está em desespero e pede oração, mas tem gente que é totalmente dependente de que outros orem por ele ou por ela. Isso tem que acabar. Ora por mim. Uma irmã ligou, você ora por telefone? Eu falei, eu não oro, irmã. Porque tem gente buscando visão, revelação, profecia. Gente, como isso me incomoda. Tem pessoas que ela é viciada em profecia, visão e revelação. Porque muitas vezes a visão, a profecia, a revelação massageia o ego, mas não querem a palavra, porque a palavra vai confrontar a realidade dela. Eu falei, eu não oro, irmã, porque eu sei que muitos pedem oração porque quer revelação. Às vezes, quantas vezes eu preguei, assim, pela misericórdia de Deus nos leva em alguns lugares, e pastor, Deus faz, vou usar essa expressão, né? O auê, vamos dizer assim, Deus libera unção, Deus. E tem gente que depois de todo aquele fogo ainda quer que você ora especificamente por ela, e quando ela deveria ter tomado posse da palavra e daquele momento em que a bênção foi liberada. Mas por quê? Porque a própria palavra não foi suficiente, ela quer algo, uma visão, uma revelação, ela gosta dessas coisas. E tem gente que eu já falo direto para ela, Deus não me usa revelando, mostrando nada. Então eles deveriam de cara orar, mas eles não oraram. Até que alguém teve uma ideia. Alguém está aqui se matando. Peraí, eu estou cansado.
Eu não consigo só. Para mim não dá, sem Jesus não vai dar. Alguém vira e fala: mestre, ele vai orar errado, mas orou. Não te importas? Quem disse que Jesus não se importava com ele? Quem disse que Jesus não se importa com você? Quem disse que Jesus não se importa com a situação? Ele se importa, mas ele quer ouvir tua voz. Ele quer ouvir a tua voz. Mas pastor, se ele sabe do que eu preciso, mas ele quer ouvir tua voz, para ele te ensinar a ter intimidade com ele, para você entender, nossa, Deus responde, hein? Deus faz mesmo, para você crescer, amadurecer espiritualmente. Por isso que tem vezes que isso já aconteceu na minha vida. Deus quebra algumas moletas nas nossas vidas, porque muitas vezes você encosta em alguém, vive debaixo da sombra de alguém, quando Deus quer que você seja sombra para alguém. Mestre, não te importas? Jesus poderia falar: ô infeliz, quem disse que eu não me importo? Estou aqui faz hora, você só estão me acordando no sufoco, no aperto, porque tem gente que só procura Deus no sufoco. Tem gente que só procura Deus na prova. Tem gente que só procura Deus na luta. Quando Deus abençoa, relaxa, some, vai embora, não dá satisfação. Gente, eu pastoreei uma igreja 1 ano. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, não é desabafo. Como dói. Eu não estou generalizando todo mundo e nem estou dizendo que vocês são, mas como o povo é ingrato. Às vezes a pessoa chega na igreja arrebentada, quebrada, desempregada, meu Deus, jogando panela para cima, um agarrando no cabelo do outro. Aí você trabalha com aquelas pessoas, você acompanha, você ora, Deus abre porta. Teve gente que nós ficamos 1 ano pastoreando, Deus deu até empresa para a mulher lá, a fábrica dela, ela entrou, chegou desempregada, Deus abençoou, o povo sumiu, pastor. Sumiu, como dói isso. Eu fiquei 1 ano pastoreando, mas esse 1 ano foi suficiente para mim entender o que um pastor passa. Porque uma igreja grande e igreja pequena tem o mesmo arsenal para te ensinar. Tinha pessoas que andavam do nosso lado: pastor, vem tomar café, pastor, vamos almoçar junto, pastor, vou pagar uma janta, pastor, vou pagar. Eu ficava até assustado com isso. Do nada, a gente não vai ficar mais aqui, pastor. Eu falei: mas o que eu fiz, Jesus? Falei para Janine: mas o que eu fiz? A esposa dele chegou e falou assim: eu não quero mais ficar à frente do trabalho, da liderança. Aí o Senhor falou assim comigo: da mesma forma que ela entrou, ela sai. Eu entendi. Eu falei: bom, ela entrou honrada em colocar as mãos sobre ela, eu vou fazer a mesma coisa diante de toda a igreja que estava ali. Minha irmã, por favor, a irmã não quer mais, eu não vou forçar, né? Que pena. Vamos ver outra pessoa, que Deus te abençoe. Estendi a mão, que Deus te prospere, que Deus te honre. Isso foi, acho que foi na segunda, na quarta-feira, o esposo dela foi lá em casa. E bravo, gente, bravo. Porque tem muita gente, hoje virou festa, né? Alguém colocar o dedo na cara do pastor e querer falar o que quer, quando a Bíblia fala: não toque no meu ungido. Já viu isso ou não? Pastor, não gostei do que o senhor fez. Eu falei: o que eu fiz? Minha esposa quando entrou, olha, ele não estava, olha como que Deus é. Minha esposa quando entrou, o Senhor, ela entrou honrada, colocaram as mãos sobre ela. Eu falei: da mesma forma que ela entrou, ela saiu. Eu coloquei as mãos sobre ela e honrei ela diante de toda a igreja. Talvez eu estou equivocado, eu não estava. Jesus, ele vai acordar, ele vai levantar. Quando ele levanta, ele repreende o vento e o mar. Tudo se acalma. Quando ele levanta, os discípulos percebem que tem uma almofada. Essa almofada quer dizer o seguinte: descanse. Coloca a cabeça aqui e descanse. Deixa que eu trabalho. Por que quando Jesus acorda, o vento e o mar se acalma? Quando ele repreende? Porque ele vai voltar a ter controle do que ele queria. E eu estou pregando para pessoas aqui que você está sofrendo, porque Deus já não tem mais o controle da sua vida. Ele tinha, mas Deus me trouxe aqui para te falar: deixa eu voltar a ter controle da tua vida. Deixa eu voltar a ter controle da tua família. Deixa eu voltar a ter controle da tua loja. Deixa eu voltar a ter controle da tua casa. Deixa eu voltar a ter controle dos teus negócios, que o vento se cala. Eu falo sem medo de errar. Tem pessoas aqui dentro que quem está no controle da sua vida não é Jesus, é você, embora você o sirva. Ele quer voltar a ter controle das coisas. Ele quer voltar a ter controle da sua vida. Deixa ele ter controle.
senão você vai cansar. Aí Jesus, pastor, lá vem Jesus. Eles estão lá no meio do mar, cansados, afadigados, e rema, e rema, e rema, e nada, rema, nada. Jesus, vamos lá, Jesus, lá vem Jesus. Mas Jesus não vem de barco, Jesus vem andando sobre as águas. Ô irmão, que coisa linda. É ou não é? É. Você tem um Deus que anda sobre as águas. Você tem um Deus que anda dentro da fornalha, dentro do fogo. Nós não lançamos 3, mas eu vejo 4, e um é semelhante aos filhos dos deuses. E eles andam no meio do fogo. Não tinha. Aí lá vem Jesus andando sobre as águas. Agora pensa comigo, vamos lá. Eles eram o quê? Era a mulher que estava no barco? Eram homens. Porque a gente tem um hábito de falar assim: aonde tem mulher, misericórdia, é um escândalo, né? Elas gritam, elas dão show. Se elas veem uma barata, então sobe em cima. Pode estar numa festa de casamento, acabar de subir em cima da cadeira e ficar em cima da mesa gritando. Mas não é a mulher que vai gritar, é homem. É homem que vai gritar, e é 12. E vocês acham que eles gritavam como? Fantasma, não era. Ai meu Deus! Eles estavam vendo um monstro, um fantasma. E não era o Gasparzinho, era Jesus andando sobre as águas. Olha, irmão, em alto mar, pensa, nós vamos, igreja, eu vou levar vocês para alto mar agora, tudo escuro, o vento soprando, a gente não, já perdemos o leme, queimou o motor do barco, vai, quem está conduzindo? O vento. Quem está conduzindo? O mar. O barco sobe, o barco desce, e gente apavorada, perdemos o controle. De repente, além disso, lá vem um ser andando sobre as águas. Oh meu Deus, quem não grita? Quem não vai gritar? E quem é que vai imaginar que é Deus que está vindo? Não vai. Não vai, porque nós temos o hábito de condicionar como é que Deus vem, como é que Deus faz. Temos ou não temos? Temos. Quer ver? Muitas vezes a gente entra por essas portas para vir adorar a Deus aqui. A gente pensa assim: eu já sei o que vai acontecer no culto. O pastor Argo, ele vai ler a palavra, ele faz a oração. O grupo de louvor vai louvar, alguém vai falar de missões, o outro vai dar os avisos, o pregador prega, e a gente vai embora. Se desarme, porque você não sabe o que vai acontecer aqui hoje. Se desarme quando você entrar por essas portas, porque você está lidando com Deus. Deus tem suas 1001 formas de trabalhar, suas multiformas, meios e maneiras. Se desarme, porque eu posso nem terminar essa mensagem aqui, alguém pode vomitar um câncer, alguém pode ser batizado e curado aqui, sei lá. E tudo que você está achando vai cair por terra, vai acabar. Se desarme. Não pense que Jesus tem que trabalhar da tua forma e da tua maneira. Não, eu aprendi assim, eu aprendi assado. O Espírito de Deus tem liberdade. O vento assopra onde quer. Você não sabe para onde vai nem de onde vem, mas a gente ouve a voz dele. Só quem acredita nessa palavra, joga a mão para cima para adorar. Se desarme, crente. Eu sou batista, viu, pastor? E daí que tu é batista? Jesus não vai vir buscar batista, assembleano, presbiteriano, universal, Deus é amor. Jesus vai vir buscar os que nasceram de novo. Os que nasceram de novo. Os que nasceram. Se é para Jesus, aplauda melhor. Lá vem Jesus. Por que Jesus vinha andando sobre as águas, pastor? Se tinha barco, porque Jesus queria ensinar a segunda coisa para os discípulos. Por que Jesus queria ensinar para os discípulos? Eu vou falar, na minha terra, não se choque, na minha terra é assim, tá? Jesus queria falar assim: larga de ser besta, rapaz. Eu não dependo do barco de vocês para fazer o que eu quero. Eu não dependo do barco de vocês para salvar a alma. Eu não dependo do barco de vocês para ter cadeira para sentar. Eu não dependo do barco de vocês para ter som para o pregador pregar. Você não entendeu? Tem gente que pensa assim: a obra só anda por causa do meu barco. A obra só anda porque eu dou o dízimo alto. Não é não, querido. Você é privilégio. Você está aqui, porque se Jesus está dentro do teu barco, isso é misericórdia. Ele não depende do teu barco para a coisa crescer. Ele não depende do teu barco para a obra funcionar. Ele não depende do teu barco para a igreja batista da paz crescer, para Deus salvar, não. Se você sair, Ele manda 10. Se você dá 10 mil de dízimo, Ele traz 50 para dar 10
10 mil, 20 mil, 15 mil, mas ele não depende de você para essa obra crescer. Não depende. Eu posso dizer isso porque eu pastoreei. Um ano, tinha gente, só porque o dízimo dele era alto, ele achava que ele poderia mandar na igreja. Tinha um advogado lá, só porque o cara era advogado, tinha. Vinha na igreja quando queria, faltava em ceia, ficava 3, 4 ceias sem vir, e quando vinha ainda queria oportunidade. Eu vou falar que nem fala na minha terra, vai se lascar. Igreja não é lugar onde todo mundo manda e ninguém obedece. Igreja tem liderança. Pode ver que todas as cartas que Jesus escreveu para a igreja, ele disse o quê? Ao membro da igreja. Aos membros, não, ele disse assim, ao anjo, porque ele constituiu o anjo. Então Deus vai falar primeiro com o anjo, para depois falar com você. Como é que você, sendo um membro, só porque dá um dízimo alto, quer ditar as normas, se primeiro Jesus fala com o anjo da igreja? Você está querendo quebrar as pernas. Não esqueça que ele abre e ele fecha. Não esqueça de onde Deus te tirou, quem você era e quem você é. Quando andava de bicicleta era humilde. Quando ganhava pouco era tão humilde. Aí Jesus abençoou o camarada um pouquinho. Misericórdia. Paz do Senhor, meu irmão. Ô shalom, ô graça e paz. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, vocês estão vivos? Que silêncio, Jesus. Mas esse silêncio eu aprendi que ele é bom. Aí lá vem Jesus andando sobre as águas. E o gostoso, pastor Arguelha, que a gente leu é que ele queria passar adiante. Ele queria passar à frente. Como isso é bom, como isso me conforta, como isso me alegra. Ele queria, por quê? Porque ele viu que o povo estava se matando. Então ele queria passar adiante, ele queria passar à frente. Por quê? Porque Jesus sabia, se eu passar à frente tudo muda. Se eu passar à frente tudo acalma. Se eu passar à frente as coisas acontecem. Eu estou querendo dizer que Jesus está querendo passar à frente da sua vida. Deixa ele passar à frente. Você conseguiu até hoje? Conseguiu nada. Talvez você entrou aqui, só Deus sabe como você está. Talvez está sendo a tua última esperança. Talvez você disse, eu vou lá, quem sabe? Eu vou lá. Quem sabe? Porque eu já fui em cartomancia, eu já deixei cigana ler minha mão, eu já amarrei fita de verde, amarela, vermelha, de padeci, sei lá o que, assis, sei lá quanto, e nada mudou. Carreguei a fita 30 dias, 40 e nada mudou. Pelo contrário, está tudo amarrado, está tudo difícil. Eu vou lá para ver o que acontece. Quem sabe você entrou aqui com essa esperança, você veio para o lugar certo, porque o Rei dos Reis está vivo, ressuscitou e vive para todo sempre. Jesus vive. Jesus vive. Para alguns, na Semana Santa, coloca ele lá na urna, né? Coloca Jesus na urna e todo mundo chora. E toca nele. Passou a Semana Santa, joga na cruz novamente, feliz. Para os espíritas, ele é um espírito evoluído. Ele evoluiu. Chico Xavier, Zé, doutor Arigó, Fritz. Quem disse que ele é um espírito que evoluiu? Aí eu poderia perguntar, ô João, vou conjecturar, que minha esposa gosta disso. Quem é ele para você? Bom, eu estava na ilha de Pátimo, uma ilha deserta, onde os imperadores criavam seus leões, onde jogavam os presos de alta periculosidade para dar como comida aos leões. E de repente eu ouvi uma voz por detrás de mim que disse, João. E quando eu olhei, eu vi um ser. Os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, refinado na fornalha. No seu peito tinha um cinto de ouro, o seu cabelo era branco como a lã, as suas vestes eram compridas e embranquecidas. E ele caminhava, ele andava
andava no meio dos 7 castiçais. Ele tinha as estrelas na mão, que são as lideranças, que são os pastores. E aí eu caí porque eu não suportei a glória dele. Ele colocou a mão dele no meu ombro e disse: não temas, é verdade, eu morri, mas ressuscitei. Olha aqui, João, eu tenho as chaves da morte, do inferno, e eu vivo para todo sempre. Oh! Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele te ama, Ele te trouxe aqui para te salvar. Entrega a tua vida para Ele. Aí Pedro é Pedro. Pedro fala assim: se é tu mesmo, meu Deus do céu. Todo mundo bate em Tomé, mas ele duvidou. Se és tu mesmo, manda eu andar sobre as águas. Se eu andar, és tu. Se eu afundar, não é tu. Assim é fácil. Jesus é lindo, né? Olha o que Jesus vai fazer. Jesus vai dar uma lição. Jesus vai dar uma aula. Jesus vai falar assim: vem. Por que Jesus chama? Só para provar que ele anda sobre as águas? Não. Porque Jesus sabia que eles não tinham mais controle do barco. Se ele sai do barco, o barco fica ou o barco vai? O barco vai. E quem fica? Ele sozinho. Vem. Aí Pedro tá, 12. Pedro vai colocar o pé na água. Não, opa, firme, né? O outro, opa, tá firme. E começou. De repente ele começa a sentir o vento. Isso é uma colocação minha, a Bíblia não diz isso. Provavelmente ele deu uma olhadinha. Cadê os amigos? Não tem ninguém, porque quem estava conduzindo não era o leme. Então o barco foi. Jesus deixou ele sozinho no meio. E Jesus flutuando, ou com o pé na água, independente. Essa não é a minha história, não é a sua? Não parece muito comigo e com você? Nós não obedecemos uma ordem. Você não obedeceu uma ordem de Jesus? Jesus não disse para você: vem ser líder, eu quero te usar. Você não obedeceu? Você não saiu do seu barquinho, dos seus limites? Você se achava tão incapaz: eu não consigo, eu não tenho, eu não posso, eu não sou. Era da igreja para casa, aí Jesus chega: eu quero te usar, a partir de agora eu vou te usar. Você vai ser líder de célula, eu vou te usar, vou te ungir, vou te levantar. E você obedeceu. A partir do momento que você obedeceu, deixa eu te perguntar: os amigos foram ou ficaram? Foram. Você está se sentindo como? Só. Senhor, eu obedeci, o Senhor mandou eu sair dos meus limites, o Senhor mandou eu confiar. Deus, todo mundo sumiu, desapareceu. E agora? Talvez alguém diga: está vendo? Vai acreditar em historinha de carochinha. Vai em conto de fada. Vai para a igreja mesmo, acreditar que o que prega e profetiza é verdade. Vai, você veio para o lugar certo. O que é pregado é profético, é inspiração divina, é pelo Espírito de Deus. Oi, joga a mão para cima que eu vou profetizar sobre. Vai, irmão, obedece o profeta que o milagre acontece. A tua embarcação não vai afundar, o teu barco não vai afundar, você não vai passar vergonha, você não vai ser envergonhado. Se Jesus mandou, não se preocupe, você não está só. Mas todo mundo sumiu, desapareceu, parece que tudo ficou difícil. Independente, é melhor ter Jesus. Com Jesus você tem tudo. Não adianta ter a multidão e não ter Jesus. Você pode não ter os amigos e a multidão, mas se você tiver Jesus, eu te garanto, você não afunda. Você não afunda, você não afunda. Joga a mão no ombro do seu irmão, diga: tamo junto. Ninguém vai afundar, ninguém vai afundar. Ele merece uma salva de palmas. Irmão, eu estou sentindo Jesus aqui. Eu estou sentindo Jesus aqui. Diga assim para o seu irmão: é hoje. Eu sinto Deus aqui. Aí Pedro, quando ele vai afundar, ele não afunda. Quando ele vai, aí começa Jesus vai olhar para ele e vai falar assim: por que você duvidou, homem de pouca fé? O que Jesus estava querendo dizer para Pedro era o seguinte: cara, você tem experiência comigo. Eu já curei tua sogra. Nada contra a sogra, eu trouxe a minha. Você já viu milagre. Em outras palavras, tá? Resumindo, eu quero orar.
Jesus estava querendo dizer: por que você duvidou que era eu? Você não entendeu? Isso é profético. Deus está dizendo para alguém aqui dentro: por que você ainda duvida que fui eu? Porque você ainda duvida que foi eu que te chamei? Porque você ainda duvida que foi eu que te escolhi? Porque você ainda duvida que foi eu que te ungi? Porque esses pontos de interrogações, porque você ainda duvida que sou eu? Porque você ainda duvida que foi eu que peguei na tua mão? Porque você ainda duvida que foi eu que te separei? Porque você ainda duvida que sou eu, que fui eu, sou eu, sou eu, sou eu? Não temas, porque você ainda duvida que é Deus. Deus está falando com alguém aqui dentro, porque você ainda duvida que sou eu. Porque você ainda duvida que é Deus na sua vida. Senhor, o Senhor é mesmo na minha vida? Deus é na sua vida. O Senhor é mesmo no meu ministério? Deus é no seu ministério. O Senhor é mesmo na minha célula? Deus é na sua célula. Sua célula é viva. Sua célula não é um vale de ossos secos. As suas células têm a unção, tem a graça, tem a presença do Espírito Santo. Ela vai dar fruto, ela vai crescer para a glória de Deus. Por que você duvidou? Aí Jesus, quando ele termina de conversar com Pedro, tudo se acalma. Tudo se acalma. Como que se acalma se ele não disse: cala a boca, vento se aquieta? Em outras passagens Jesus fala: vento, fica quieto, mar, abaixa a bola. Aqui ele não vai repreender, porque que em algumas passagens, Mateus por exemplo, ele repreende e aqui ele não repreende. Porque Jesus sabia que as maiores tempestades não estavam do lado de fora, as maiores tempestades estavam dentro dos discípulos. Porque muitas vezes as maiores tempestades nas nossas vidas, elas não estão do lado de fora, elas estão do lado de dentro. Tempestades que só Ele conhece e vê. E essa tempestade Ele não vai repreender. Mas por que, pastor? Porque a única coisa necessária nessa noite é que Ele se aproxime. Quando Ele se aproxima, tudo se acalma. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: deixa eu me aproximar. Me dê espaço. Se renda. Se quebrante. Se lance. Se lance. Quando Ele chega, tudo se acalma. É como aquele louvor, né? Se vocês souberem. Aí eu já continuo, né? Não há nada igual, não há nada melhor. Vamos lá? Vocês fazem melhor. A esperança viva. Vamos lá? Oh, coisa linda. Sua presença. A presença, irmãos, é tudo. É o que nós precisamos. Vamos lá? Isso, adore ao Senhor. Se coloque de pé, por favor. Adorando, adorando. Que liberta o meu ser. Aleluia. E a vergonha desfaz. Vamos lá. Esqueça quem está do seu lado por um minuto só. Vamos lá. Tua presença. A tua